Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura meia hora. Tá bom. Os amigos que nos visitam aqui hoje pela primeira vez, que honra recebê-los aqui. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Espero que esse ambiente continue te influenciando, esse ambiente de amor, de graça. Foi liberado aqui entre nós, no meio das canções, no meio das orações, que Deus, olha só, Deus não terminou com você. O que você está vivendo não é o seu fim. Essa leve, momentânea tribulação vai ter um peso eterno de glória. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não consegue entender, às vezes, isto, mas é a palavra que, para o meu coração, é a palavra mais poderosa. É essa palavra quando vem ao nosso coração, que ela traz descanso. Você não entende, mas você espera o melhor. Amém? Então diga para o seu irmão, espere o melhor. A Bíblia diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo e junto com ele todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Alguém aqui em sã consciência, né? Ou seja, lúcido, dá um veneno para o seu filho? Hã? Alguém aqui em sã consciência declara uma enfermidade sobre os seus filhos? Hã? Não? Então, quando você pensar em Deus, veja Ele como um pai. E quando você estiver numa situação, clame pelo Pai. E o Pai vai mostrar claramente para você o que você tem que fazer em cada situação. Amém? Amém? Nós temos um Pai. Então vamos trabalhar aqui nessa manhã com um tema que Deus tem colocado no nosso coração, falando sobre o estilo de vida. Antigamente os cristãos eles eram conhecidos como os mini-cristos. Antigamente não tinha como, hoje também, tá? Não tinha como esconder um cristão porque eles eram parecidos com Jesus. Você pode ver, quando você chega em um determinado lugar, quando alguém fala assim, graças a Deus, fala, peraí, isso aí é crente. É assim, não é? Hã? Às vezes está num lugar, quando está conversando com uma pessoa, a pessoa fala, misericórdia. Fala, espera aí, tem alguma coisa aí. Né? Ou, glória a Deus. De repente sai um glória a Deus do nada. Fala, espera aí, tem crente por aqui. Ou quando você fala alguma coisa, assim, amém. Quando fala amém, espera aí, você se identifica. É verdade ou não é? Hã? É verdade ou não é? E tem outras situações que também as pessoas acabam identificando um cristão. Por isso que a pergunta é aqui hoje, o tema é, qual é a sua fama? Só pergunta, mas não espere responder. Só pergunta, qual é a sua fama? Não precisa responder. Diga para o seu irmão, qual é a sua fama? Só para ele ficar pensando. Qual é a sua fama? Quando você chega no meio dos seus familiares, dos seus amigos, quando tem um almoço da família, né? Às vezes tem alguns memes aí na internet, né? Na época de Natal, Ano Novo, né? Tem aqueles áudios assim, olha, vai ter um almoço aqui em casa. Mas traz a carne, traz o arroz, traz a picanha, traz o frango. Porque tem sempre tem aquele da família que vai e não leva nada. Não tem? Você está lembrando de alguém aí, né? Espero que não seja você. Mas a pergunta é, qual é a sua fama no meio da sua família? Porque nós podemos construir essa fama. Amém? Então, os cristãos, eles tinham
suas características que identificavam eles como os cristãos. Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, ele foi reconhecido no meio da multidão. As pessoas diziam assim, ó, esse aí é parecido com ele. É verdade ou não é? Hã? Você não é parecido porque você tem uma barba, porque tem cabelo comprido, não. Nós vamos ver aqui que nós podemos ser parecidos com Jesus em atitudes, em comportamentos. E eu não estou aqui para pregar comportamento, não. Mas eu creio que Deus quer nos dar um estilo de vida que afeta o nosso comportamento. Você crê nisso? O que vai influenciar as pessoas, o que vai levar as pessoas a crer naquilo que você está falando, são as suas atitudes. Porque não adianta você falar no seu trabalho, por exemplo, eu amo vocês, e a atitude às vezes está negando. Falta, chega atrasado, mente. As pessoas vão acreditar? Não. Dá a palavra e não cumpre. As pessoas vão acreditar? Não. Mas a pergunta que não quer calar é, qual é a sua? E diminuiu. Calma, gente, vamos lá, se anime aí. Qual é a sua? Fama. Porque isso pode atrair ou afastar as pessoas. Pode ou não pode? Pode. Mas eu creio que Deus quer despertar o meu e o seu coração para que nós possamos colocar mais foco. E eu rogo a Deus, eu orava ao Senhor ontem e hoje por isso. Vinha na minha mente, desde a semana passada eu estou nesse foco, mas vinha na minha mente o seguinte, que essa igreja, pela graça do Pai, possa ouvir as verdades, presta bem atenção nisso, ouvir as verdades que é liberada sobre nós, e possamos ganhar o desafio de praticar. Amém? Ouvir e praticar. Porque se a gente ouvir, isso não se tornar, por exemplo, no nosso dia a dia, conversa, se não gerar no nosso coração um desafio de ter uma ação prática, porque a gente só fala de coisas práticas aqui. De olhar para o próximo, ver as pessoas que estão invisíveis. A gente corre o risco de ouvir, sair daqui e não praticar. E eu peço a graça do Pai, que toda vez que eu falo, eu sei que a responsabilidade é maior sobre a minha vida e sobre os demais que aqui também têm essa orientação. Não fale nada que você não esteja disposto a viver e praticar. Líderes de célula, não compartilhe nada que você não esteja disposto a praticar. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Se não, Deus não te dá uma revelação para você ser melhor que os outros. Deus libera uma revelação para aumentar a nossa responsabilidade. Está claro isso? Então, quando a gente sai daqui, nós precisamos estar com os nossos ouvidos, com os nossos olhos abertos, para perceber os ambientes, os lugares que Deus nos coloca para nos usar. Lá na GM, onde mais? Deixa eu ver. Fala o nome da sua empresa aí. Itaú, que mais? Na MF, na Volkswagen do Brasil. Que mais? Na GM. Aonde mais? Vai falando aí. Na Casas Bahia, dedicação total a você. Na Cris Leve Modas. Cris o quê? Larimodas, é isso? Tá, na Cris Larimodas, que é aqui no Mercadão. Zion Freio, se você precisa de freio, está ali.
Família Cavalheiros. O que é lá? Hã? São seus patrões. O que mais? Ninguém trabalha aqui mais, não? Na Firestone, tem que ficar lembrando, né, Benício? Não, pastor, eu sou aquele crente 007, ninguém me vê. Eu entro escondido na empresa, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu entro disfarçado e saio disfarçado e ninguém percebe que eu sou um crente. Já pensou? Chega um vizinho seu aqui na igreja e fala assim, você é dessa igreja? E você nunca me falou. Já pensou, minha irmã? A pergunta é? Qual é a pergunta? Qual é a sua fama? Vamos lá em Filipenses, capítulo 1. Vou discorrer aqui numa leitura. A gente vai fazendo alguns comentários e vamos conversando um pouco acerca desse ponto que o Pai colocou no nosso coração, no nome de Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servo de quem? Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em São Bernardo do Campo. Quantos santos? Olha como Deus te vê. Ele podia falar aqui, ó, a todos os pecadores que estão. Ele não falou isso, ele falou assim, a todos os santos. Está se referindo a quem? Hã? A toda a igreja. É assim que Deus nos vê. Como os bispos e diáconos, graça e paz a vocês da parte de Deus e o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, porque por todos vocês, sempre oro com alegria. Oro com alegria. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós temos que olhar uns para os outros com essa expectativa. Não importa a dificuldade, a tribulação, a necessidade em si, as fraquezas das pessoas, você tem que olhar com esses olhos. Deus começou uma boa obra no meu irmão, Ele vai aperfeiçoar. Independente da sua fama. Deus começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Então diga para o seu irmão assim, ó, ainda há esperança para nós. Toda vez que eu leio esse texto aqui, enche meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque nós estamos em obra e Deus não terminou essa obra em nós. Essa obra só termina quando vem aquele outro texto. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Ponto. Aí encerrou-se a brincadeira. Aí você vai para a glória e desfruta de um descanso. Não ouvi um amém sequer. É incrível esse lance. É incrível. Ninguém quer ir para a glória. Nós não estamos aqui para ir para a glória. Hã? Nós estamos sendo aperfeiçoados para ir para a glória? É ou não é? Ou nós estamos errados, irmãos? A Bíblia diz, se nós esperarmos a Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se eu não tiver expectativa de ir para a glória, se eu não tiver a alegria de ir para a glória, alguma coisa está errada. Quantos aqui vão para a glória? Deixa eu ver. Pode pôr uma câmera aqui do staff virada para a nave de vez em quando? Pode colocar?
Consegue instalar uma câmera aqui, ó? Para mim, por gentileza? Depois, é sério, não estou brincando, não. Cadê a turma do staff? Deixa uma câmera aqui virada para a nave, assim. Aí vocês dão aquele corte, vai e volta, que eu quero filmar o rosto dos irmãos. Né, Vilma? Vou perguntar de novo para você não perder. Ó, vamos imaginar assim. Eu estou muito criativo hoje aqui. Obrigado, Espírito Santo. Vamos imaginar que a hora que eu falar, a glória vai passar, tá bom? Nós vamos para a glória. Vamos imaginar. Se você não levantar a mão, vai ficar. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3. A cena que vem na minha mente é muito forte. Então, quantos querem ir para a glória? Pelo menos 99,9% vai. Tem uns que estão com dúvida ainda. Gente, por que eu estou interagindo com você dessa maneira? Para a gente começar a refletir. Porque isso tem que gerar em nós, sabe o quê? Ousadia e intrepidez. Porque se eu sei para onde eu vou, se eu tenho convicção da minha salvação, da minha vida eterna, só pode gerar uma coisa em mim: ousadia. Intrepidez. E tem mais. Olha só, tem mais. Eu não quero ir sozinho. Você consegue entender isso? Porque, deixa eu deixar bem claro para o seu coração, essa preocupação tem que estar no nosso coração. Do tipo, eu estou bem, estou salvo, lindo, maravilhoso e belo. E os meus familiares? E os meus amigos? E os meus filhos? As noras, netos, bisnetos, tataranetos? Quando eu tenho convicção de algo, eu quero para todos. Faz sentido isso ou não? Então vamos lá. Pode colocar a câmera lá, viu, filho querido? Tá ajeitando aí? Ô, Felps, me ajuda, Felps, por favor. Obrigado, viu, querido? Eles acham que eu estou brincando. Mas não, é sério mesmo. Eu não brinco aqui em cima, não. Como diz o Diego, isso aqui traz muito temor para nós. Falei para o Arthur ali agora, antes de subir aqui, só que dá um frio na barriga toda vez nós vamos subir aqui. E eu, particularmente, tenho um desarranjo intestinal. Toda vez. O dia que acabar isso, já era. Verso 7. É justo. Oi? É isso mesmo. O dia que acabar, não estou mais aqui. Obrigado, Raquel, por me lembrar. Você viu como as pessoas entendem quando a gente está falando? É isso aí. Obrigado. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, por todos vocês. E sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração. Deixa eu falar para você, eu faço dessa oração aqui do apóstolo Paulo. Eu tenho essa igreja no meu coração. Eu tenho essa igreja no meu coração. Por quê? Porque além de nós orarmos, não é só eu não, eu sei que os líderes aqui têm a mesma coisa. Além de nós orarmos por vocês, há uma preocupação muitas vezes quando alguém falta, quando alguém não está indo na célula, quando alguém está... Há uma preocupação. Por quê? Porque nós carregamos vocês no coração. Outro dia tentando explicar para um pastor amigo meu sobre a questão das impressões, eu disse o seguinte: muitas vezes Deus vai permitir o pastor sentir o que as ovelhas estão sentindo. Você viu como os meninos aqui vieram hoje aqui no louvor? E também o Diego.
sentindo o que a igreja sente. Sabe por quê? Porque eles carregam a igreja no coração. Irmãos, quero dizer para vocês, o fato de nós declararmos que nós somos uma família, isso não é continho da carochinha. Nós nos esforçamos para viver isso. Amém? Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Mas na medida do possível a gente procura cuidar, atentar, a gente fica perguntando um para o outro, cadê fulano, cadê ciclano, por que não veio? Porque a gente fica assim o tempo inteiro, preocupado com N situações. Por quê? Porque nós carregamos o nosso coração. Então, caminhando aqui, Paulo dizendo aqui, né? É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração. Pois, quer na prisão, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Não importa se o pastor não está presente naquele domingo, não importa se... Todos participam da mesma graça. Está claro isso? No nome de Jesus. Verso 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês e com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês faça o quê? Faça o quê? Aumente. Por isso que eu disse para vocês aqui, o desejo do nosso coração é que quando você ouve uma palavra, você sai proclamando, sai repetindo, sai declarando, sai conversando sobre o assunto. Por quê? Porque aquilo vai produzir, gerar um efeito na vida das pessoas. Amém? Então tá bom. Está dando microfonia aqui? Mas ajusta já, né? Beleza? Quer mudar o microfone? Som. Se eu ficar para cá, melhora? Fica tranquilo, só acontece quem faz ao vivo. Essa é minha. Não está dando. Som. Ei, melhorou? Melhorou. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. O que significa isso? Aquilo que você recebe da parte de Deus, você possa liberar na vida de outras pessoas. Amém? Então, vou dar um exemplo prático e simples. Você sai daqui, vai almoçar com a sua família, ou vai almoçar no McDonald's, em qualquer lugar. Depois de tudo que você ouviu, o único desejo que precisa ter no nosso coração é: como eu posso colocar isso em prática? Porque as oportunidades estão lá fora. Você consegue entender isso ou não? Porque aqui dentro é muito fácil orar uns pelos outros, abençoar, liberar a palavra profética. Isso aqui dentro é fácil. Eu quero ver acontecer lá fora. Eu dei uma dica para uns amigos aqui de jovens, né? Que quando vai aqui no Mac, por exemplo, estão ali comendo, está tendo comunhão, está lindo, maravilhoso. Olha ao seu redor, porque as pessoas estão de olho em nós. Amém? E são nas pequenas coisas. Eu não consigo me desligar disto. E acredito que Jesus fazia a mesma coisa. Ele se movia de íntima compaixão. E olha que interessante. Está ruim aí o som ainda, né? Hã? Então é só o meu retorno que está reverberando aqui atrás, viu? Eu não tenho problema com isso não, irmãos. Eu falo até sem microfone. É que eu acho que está, às vezes, incomodando as pessoas, até em casa, inclusive.
quando o som não está legal. Mas vamos lá. Eu dizia para os nossos jovens, né? Estarem ligados. Esses dias nós estávamos aqui no MEC, e estava uma turminha nossa comendo, e tinha uma mulher com câncer. Visivelmente inchada o rosto, uma touquinha no cabelo, que estava careca. E nós estávamos tudo ali. A mulher estava no caixa, eu passei, dei um sorriso para ela, tentei aí interagir. Continuamos ali. Aí depois ela saiu com um monte de coisa, assim, de produto na mão para abrir a porta. E eu corri para abrir a porta para ela. Ela falou assim: quanta gentileza, muito obrigado. Eu não precisei falar de Jesus para ela. Mas certamente ela vai lembrar que alguém abriu a porta para ela. Isso que eu vivo, todos vocês vivem. Nós só precisamos aproveitar bem as oportunidades. Por isso que a Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são mau. Remir o tempo significa aproveitar bem cada oportunidade. Oportunidade muitas vezes de abençoar. Se você tem a oportunidade para ficar nervoso, gritar, xingar, mostrar sua indignação, não mostre, guarde para você. Que alguns usam assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Não é assim, não? Já ouviu isso aí já? Não seja bobo, seja bíblico. Seja o quê? Bíblico. Ao invés de você se irar com alguém, vai na frente e peça perdão. Pronto. Quando alguém te xingar no trânsito, peça: você me perdoa? Pode ser que eu estava errado mesmo. Como estão entendendo? A Celinha está aí hoje? Não está, né? Não, né? Nem uma irmã nossa que bateu num carro de um amigo, e coincidentemente o rapaz me conhecia, e aí ela falou assim, ela pegou, aproveitando, o rapaz falou assim: puxa, eu acho que eu devo estar fora da igreja, por isso está acontecendo isso comigo, já bati no meu carro, agora estou com um carro alugado, bateram de novo, acho que eu não estou indo muito na igreja. Ela falou assim: então espera um pouquinho, pega um livro do meu pastor. Ela pegou e ofereceu o livro. Ela falou assim: mas o pastor Marcos eu conheço. E coincidentemente, semana anterior eu tinha falado com esse rapaz, que é aqui de Santo André. Ele tinha mandado um áudio para mim, que queria conversar comigo, e ele me conhecia. Ou seja, usar todas as oportunidades para abençoar as pessoas. Quantos estão entendendo? E a pergunta que não quer calar é: isso vai dar pano para manga lá na célula essa semana, hein? Bom, verso 9. Essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Amém? Está claro isso, Rodrigo, querido? Estou sendo claro ou estou sendo repetitivo demais? Está claro? Porque eu não consigo ver um evangelho que não seja prático. Eu não consigo ver um evangelho que não desemboque na vida de outras pessoas. A Verinha está aí hoje, não? Vera? A Verinha está ali. Isso, a Verinha. Fica em pé, Verinha, por favor. Há 4 anos atrás, nós passamos o jogo da Copa aqui na comunidade. 4 anos atrás. E a nossa querida Vera foi alcançada no jogo da Copa. Ela veio assistir o jogo da Copa e Deus nos deu esse presente. Uma mulher tão querida, tão amada aqui entre nós. Para a glória de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. As coisas acontecem de uma maneira intencional. Grave essa palavra, irmãos. Se você quiser até escrever, escreva. Faça tudo de uma maneira
intencional. Grave isso. Tudo que você for fazer, coloque uma intenção por trás disso. Intenção boa. Faça tudo como uma intenção. Você vai ver os resultados. Cadê a Cris brilhante? Está aí não. Está aqui na minha frente. Eu pedi para a Cris, eu fui no Mercadão, numa papelaria ali, pedi para a Cris levar um livro para uma moça chamada Denise, não é isso, Cris? Isso. Aí fiz uma dedicatória, falei assim, a Cris brilhante vai trazer esse livro para você, assim, assim. Olha só, Ismael. Fiz a dedicatória, Denise e tal, caprichei. E pedi, Cris, entrega para a Denise. Aí a Cris viu uma lá no Mercadão, que ela trabalha no Mercadão, uma loja chamada Denise, que é a vizinha de loja com ela. Aí a Cris foi lá, olha, o pastor Marcos mandou entregar para você. Você, pastor Marcos, quem é? Nem conheço. A outra funcionária conhecia, mas a mulher não conhecia. Aí pegou, entregou o livro, a funcionária ficou com o livro, está amando ler o livro e tal. Aí eu vou na outra loja. E aí, lê o livro? A moça, nem recebi o livro. Falei, como? Aí ficou toda aquela... Você viu, nada acontece por acaso. Aí, falei, não acredito. Aí eu saí da loja dessa mulher e fui na loja da Cris. Falei, Cris, você não entregou o livro? Entreguei, pastor, entreguei. Ficou toda feliz da vida. Falei, então tá bom. Aí fui no carro, peguei mais 3 livros e voltei na loja, onde supostamente a Cris deveria ter entregue. Nada acontece por acaso. Ela entregou numa outra loja, a outra pessoa está lendo, não é isso? Amou o livro. Aí eu volto na original, né? Só que lá tinha uma senhora que perdeu um filho, fazia 8 meses, com 40 anos de idade. Estava muito abatida. E ela tinha orado a Deus ontem pela manhã, pedindo um consolo, pedindo uma palavra. Aí eu cheguei com um livro dizendo para ela que não há limites para Deus operar, que Deus estava no controle de todas as coisas, que o filho dela estava num descanso com Deus. E essa mulher falou assim, eu orei hoje pedindo esse consolo. Se a Cris tivesse entregue o livro para a mulher, não aconteceria nada disso depois. Todas as coisas cooperam para o bem. A princípio eu queria matar a Cris. Mas depois Deus me confortou, né? Me consolou, né? E a Cris está de boa. A Cris, se você gostar da Cris, você vê, ela é tranquila. Não, pastor, a outra mulher está abençoada contra o livro. Tal. Eu já ia achando, já mandando os anjos pegar a Cris, né? Mas 3 pessoas depois foram abençoadas por causa do propósito que Deus tinha. Faça tudo de uma maneira intencional. Pastor, você está falando isso para vender livro? Não, irmãos. Não preciso disso. Eu compro os meus livros e eu mesmo distribuo. Não tem problema, faço isso mesmo, com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que eu faço. Amém? Eu acredito, não tem jeito. Eu não falo nada para vocês que eu não acredito no que eu estou falando. Eu acredito em Jesus. E que nós cantamos aqui que Ele tem quantos poder? Todo. Eu acredito nisso. Que Ele é poderoso para fazer, como o Kevin falou aqui, infinitamente mais. Eu acredito nisso. Eu prego isso, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu declaro no coração das pessoas, eu oro pelas pessoas sobre isso, porque eu acredito. E eu sou daqueles que, quando eu acredito em algo, eu dou a minha vida, se necessário for. Eu não fico em cima do muro.
Quantos sabem a história do muro? Quantos sabem a história do muro? Hã? Sabe a história do muro? Quantos não sabem a história do muro? Deixa eu ver. Então tá bom, deixa eu contar para você. A maioria não sabe. Tinha uma pessoa ali para ser salva. E de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. E aí ficava assim, vem para cá. Estava em cima do muro. Vem. Não, vem para cá. Jesus chamando a pessoa. E a pessoa não queria ir. Só que veio aquela pergunta, mas por que o diabo não está chamando? Ele falou assim, porque o muro é meu. Entendeu? Então não fique em cima do muro. Se joga. Obrigado, Cris. Ativou aí, hein, Cris? Amém? Eu não acredito assim como eu fico em cima do muro. Sai do muro. Porque o muro é de quem? Diabo. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, no conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém? Deus olha essa pureza, essa sinceridade, essa verdade, essa obediência em amor. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Hã? Não? Você viu que nós amamos sem ver? Nós amamos sem ver. Isso é sinceridade. E é verdade. Porque contra fatos não tem argumento. Quando você é transformado por Ele, não tem argumento. Quantos foram transformados por Ele? Deixa eu ver. Você foi transformado por Jesus? Então, contra fatos não tem argumento. Verso 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem. As prisões, os açoites, os insultos, tudo que ele viveu cooperou para o progresso do Evangelho. Então, tudo que vai acontecer na sua vida pode cooperar para o progresso do Evangelho. Quando nós fazemos as coisas de uma maneira intencional, tudo coopera para o progresso do Evangelho. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá no seu trabalho, às vezes você é injustiçado por alguma coisa, vai cooperar para o seu bem. Que o Senhor é a tua justiça. Amém? O Senhor é a tua justiça. Nada acontece por acaso. Mais cedo ou mais tarde, a justiça vai se manifestar. Não é a justiça humana, presta bem atenção, deixa eu deixar bem claro isso. Porque a justiça humana chama-se vingança. A gente fica assim, Deus vai fazer justiça. Não é assim que a gente fica? A gente fica esperando o mal das pessoas. Você vê a pessoa lá postando, estou no aeroporto. Aí você escreve embaixo, tomara que caia. Não é você, são outras pessoas. A justiça de Deus não se manifesta assim, não. Sabe qual que é a justiça de Deus? Quando alguém faz mal para você, é que essa pessoa se converta.
A sua vingança tem que ser assim, ó. Essa pessoa vai se converter. Eu vou ter o prazer de vê-la mergulhando nesse batismo aqui nessa igreja. Eu vou ver ela vindo no encontro Vida Vitoriosa, sendo tomado pela presença de Deus. Eu quero ver essa pessoa chorando, se quebrantando. Essa vai ser a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É a salvação. Quer se vingar de alguém? Coloque o nome dessa pessoa no altar de Deus. Separa um jejum de 21 dias. Comece a orar por essa pessoa. Você vai ver as mudanças na vida dessa pessoa. A Edith e o Flávio, quando dão um testemunho deles, lembra muito bem que quando o Flávio se converteu, a Edith estava orando pela vida dele, e tudo que ele fazia de errado, ele não conseguia fazer, porque o Espírito Santo começou a tomar ele dentro da casa dele. Há um poder quando uma mulher ora. Não é à toa que Deus criou aí o ministério da intercessão e colocou na mão das mulheres. Ele chegava ao ponto de querer sair de casa para fazer as bagunças dele. Ele dizia assim: por que você está me segurando? Eu falei: não estou te segurando. Você está me segurando? Não estou, mas eu não consigo sair, então. Até que ele se dobrou, se ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Onde está o segredo? Onde está o segredo? Na oração. É que nem ontem aqui assistindo o Jogo do Brasil. O Ministério de Intercessão estava de folga. Nós ficamos sofrendo. Olha lá o Everton, foi mesmo. A gente brincava com a Simone. Simone, se levanta, fica andando pela igreja. É apenas uma brincadeira. Amém, queridos? Caminhando aqui. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Paulo estava preso. O efeito disso é que os guardas começaram a se converter. Por isso, quando Deus colocou você em determinado lugar, foi com um propósito. Foi com um propósito. Mais cedo ou mais tarde, o propósito vai se manifestar. Mais cedo ou mais tarde. Se você tem um propósito em Deus, que não é só ganhar dinheiro, não é ganhar na Mega Sena, como disse aqui Ismael. Se o propósito está vinculado, eu aprendi isso ontem, se o propósito está vinculado ao coração do Pai, Ele move todas as coisas a seu favor. Quantas coisas? Todas as coisas. Os irmãos do louvor podem começar a se posicionar, por gentileza. Vida cristã é um estilo de vida. Olha para mim, por favor. Vida cristã, repita comigo. Vida cristã é um estilo de vida. Eu vou citar para você aqui, rapidamente, o capítulo 2 de Filipenses, que eu particularmente amo esse texto. Lá no capítulo 2, por favor. A palavra, portanto, significa daqui para frente. Diga comigo, daqui para frente. Então vamos lá. Se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão. Olha que forte isso. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Vamos repetir bem forte, todos juntos, essa parte do verso 2, por favor. 1, 2, 3, bem forte. Completem
é o grande desafio para o meu coração, para o seu coração. Que a gente possa sair de cada reunião, de cada culto, com essa mentalidade. Ontem, quando eu orava, veio muito claro no meu coração para nós orarmos pela nossa mente. Porque o maior campo de batalha é a nossa mente. Porque se a gente não se esforçar para praticar, não se esforçar para conversar sobre o assunto, se não se esforçar para decorar essas questões, a gente sai ali, alguém fecha a gente já esqueceu tudo. Você recebe um WhatsApp, uma má notícia, já acabou tudo. Com uma expressão que muitos usam, né? Acabou o meu chão. Perdi a minha vida. A gente começa a fazer declarações que anula tudo que Deus colocou dentro da gente. Se há alguma afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Considere os outros superiores a você mesmo. Considere o seu porteiro lá do seu prédio. Considere o seu vizinho. Considere os seus amigos. Essa semana passou uma coisa na minha cabeça que é uma realidade. É uma realidade. As pessoas não se esforçam muitas vezes para evangelizar pessoas simples. Muitas igrejas só querem evangelizar pessoas ricas. Malemar, as pessoas falam com seus porteiros. As pessoas entram nos lugares e não perguntam nem o nome das pessoas. Estou exagerando? São pessoas que estão invisíveis e são pessoas iguaizinhas a gente. E dá muito valor pelo que as pessoas têm. Quando eu fui para Itapema, eu vi a loucura que está aquela cidade, um monte de gente mudando para aquele lugar. Mas para viver naquele lugar você tem que ter um padrão de vida de 100 mil reais. Aquela ostentação, quando eu falei para os meus amigos, eu falei, gente, essas coisas não me apetecem. Não, mas é um lugar maravilhoso, vai ter academia, vai ter segurança, vai ter não sei o quê, vai ter... Nada disso me apetece. O que me apetece é o povão. Eu quero estar no meio da muvuca. Foi lá que eu ganhei um casal para Cristo. Não, eu quero me isolar. Eu não me isolo. Deus nos chamou para viver no meio de gente. Uma família de amigos meus mudaram para o interior de São Paulo. E não tem problema nenhum. Quem quer mudar, pode mudar. Não tem problema nenhum. Mas mudaram em busca de qualidade de vida. Quase entraram em depressão porque os vizinhos não cumprimentavam eles. Eram pessoas de relacionamento, pessoas de comunhão. Quase adoeceram porque não tinham pessoas para se relacionar. Cuidado. Nós fomos chamados para viver no meio de gente. Posso ouvir um amém? Não. No céu vai ter o quê? Vai ter o quê? Nada faça por ambição egoísta, por vaidade. Humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cuide cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Não tem como não se preocupar com pessoas. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. E a pergunta é, como é que Cristo pensava?
Ele andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus quer aumentar o propósito da sua vida. Amém? Deus quer aumentar o quê? Propósito. Esse não é o seu fim. Aquele que começou em você a boa obra vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu quero mais de Deus para a minha vida. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Amém? Aí a pergunta é: você se compromete com Deus em desembocar nas pessoas? Amém? Porque o desafio é esse. Quem nessa semana nós vamos abençoar? A semana inteira, pela graça do Pai. Não sei como foi, mas eu sei que Ele faz. Todos os dias dessa semana, Deus me deu o privilégio de abençoar alguém. E eu não fiquei caçando, não. Foi acontecendo naturalmente. E o desafio continua. Recebeu um milagre, Everton? O que foi, filho querido? Seu cachorro ficou doente. Graças a Deus, Everton. Que bom. Graças a Deus. Vamos celebrar a vitória do nosso irmão. Aleluia. Isso é importante. Ele engoliu uma pedra e vomitou. Graças a Deus. Isso é importante para você, Everton. É importante para nós. Viu? Que bom. Glória a Deus. Que bom. Que coragem de você testemunhar para a gente. Está emocionado. É importante para ele. É importante para nós. Amém? Gente, Deus quer nos usar nas pequenas coisas. Onde nós estávamos aqui, e vou falar isso aqui, volto a dizer, não é para minha glória pessoal, não. É para despertar em cada um de nós essa sensibilidade. Estávamos aqui ontem, todo mundo feliz com o jogo da Copa, não sei o quê. Tinha um menino ali chorando, que esqueceu o álbum em casa. A mãe já tinha gasto R$40 de Uber para chegar até aqui. Que o Uber ontem estava estourando, né? Tem os irmãos do Uber, pode dizimar mais forte hoje, viu? Ganharam dinheiro até umas horas aí. Posso ouvir o amém dos Uber aí hoje? Não? Então tá bom. E aí nós saímos para buscar o álbum com a mãe do menino. Ele voltou feliz. E no carro ele vinha recitando para nós um texto da Bíblia que ele aprendeu. Ele estava feliz. Tem coisas que não tem preço. Coloque marcas no coração das pessoas.